O nosso entrevistado de hoje é o professor Diego Sebastián Ledesma, que é professor do Departamento de Matemática do nosso instituto. Diego, você trabalha em cálculo estocástico aplicado à geometria diferencial. Sim. Como que é isso? É a aplicação de conceito de geometria diferencial em cálculo estocástico ou é processos estocásticos que vivem em uma superfície ou coisa assim? Sim, são as duas, mais ou menos as duas coisas, né? Na verdade, está na interseção, né, do que seria o cálculo estocástico, que é uma área de análise, e a geometria, né? Caso, assim, meio para colocar, por exemplo, você tem Bom, você tem, por exemplo, o plano, suponha que ele tem uma certa rugosidade, né? E eu tenho uma bolinha e eu bato na bolinha. Se tudo fosse ideal, o negócio iria, né, reto e não teria problema nenhum. Só que quando você tem uma certa rugosidade que interfere no movimento da bolinha, você espera que essa bolinha não vá num caminho reto. Teria múltiplas, né, trajetórias. Então, o cálculo estocástico, no caso reto, eu poderia estudar todos os possíveis caminhos da bolinha, no caso plano, né? Quando estou com um contexto de variedade, quando já o lugar onde estou estudando o meu processo não é um caso plano, tem uma certa curvatura, uma certa estrutura diferente da que a gente, por exemplo, se tivesse declive, alguma inclinação, a gente estudaria uma coisa assim. Então, modelamos ou estudamos esses processos estocásticos que ocorrem num contexto que não é o caso do plano, do espaço. Isso parece ter muitas aplicações, porque, segundo dizem, a Terra é redonda. Não, tem muitas aplicações, sim. Na verdade, as aplicações que sairiam tem para vários lugares, né? Para a física, por exemplo, eu pensaria a aplicação direta seria pegar algumas equações da dinâmica newtoniana, ou também eu acho que na dinâmica relativista também tem alguns casos, onde, claro, como o caso da bolinha, né? Você tem uma equação que te modelaria o caso ideal e tem alguma perturbação. Bom, de alguma forma você quer lidar com esse tipo de situações e isso seria. E outra aplicação que está assim de moda, que está bem estabelecida é na economia, em finanças, né? Modelar títulos, ações, bolsa de valores. Mas aí aparecem variedades estranhas quando você modela. Então, não saberia te dizer isso agora, mas teria que pensar um pouco. Mas o caso típico que apareceria uma variedade seria quando você tem uma coisa cíclica. Geralmente as coisas que são com uma coisa cíclica são modeladas num toro, num cilindro. Então aí apareceria alguma coisa. A gente está mais, bom, pelo menos eu, junto com alguns membros do grupo, estamos mais para coisa, né, aquela coisa pura, não? Se definimos um pouco essa coisa de matemática pura e aplicada, como aplicada aquela que aplica os resultados agora, nos casos concretos, e a pura como aquela que desenvolve coisas que possivelmente no futuro vão ser aplicadas a casos concretos. Eu estou nesse possivelmente no futuro vou aplicar as coisas para casos concretos. Como você chegou ao estudo desse tipo de problemas? Na verdade, eu cheguei porque, bom, eu terminei minha graduação na Argentina. Na época eu me formei em física e matemática e, bom, acabei conseguindo uma bolsa FAPESP de doutorado, daquelas de doutorado direto, e vim fazer doutorado aqui junto ao professor Paulo Rufino. E, bom, ele era da área e então me envolvi nessa área aí. E por que você veio para cá e não ficou na Argentina? Eu vim para cá porque naquela época, quando eu terminei, bom, a situação na Argentina estava eu terminei numa época que estava
final do governo Dual, de princípio do governo Kirchner, né, que tinha uma esperança de melhora econômica. A situação não estava fácil. Eu não sou uma pessoa de classe média baixa, então na época, quando eu terminei a graduação em física, meu trabalho foi publicado, meu TCC foi publicado numa revista boa, mas a possibilidade que eu tinha na época para... Uma revista de física? Sim, uma Physics Letters B. E eu tinha a possibilidade de continuar meus estudos na física. E, por outro lado, eu tinha terminado a licenciatura em matemática, la licenciatura o bacharelado em matemática, e me ofereceram também essa possibilidade de vir para aqui. Ou me disseram para aplicar aqui. E no momento eu assim pensei onde eu podia chegar devido à minha situação, e eu achei que mais perto da Argentina era Brasil. Na Argentina quase não tinha bolsa, tinha perdido na época os prazos para fazer doutorado no CONICET, que é o organismo que financia lá. E bom, como se fosse o CNPq, uma espécie de CNPq CAPES, né? E bom, então apliquei e fui aceito, e então vim para cá. Você é de Mar del Plata? Não, eu sou de Balcarce. Mas você estudou em Mar del Plata? Mas eu estudei em Mar del Plata. Balcarce fica a 60 km de Mar del Plata. Uma cidade perto. Era a referência da universidade que eu tinha para lá. Quando você veio para o Brasil, você tinha contatos já com o professor Rufino? Eu tinha contato com o professor Pedro Catoni. E ele estabeleceu contato com o professor Paulo Rufino. Eu conheci aqui na época. E, bom, depois conheci o resto do grupo, né? O professor Luis San Martín, o resto. E como era? Porque você fez graduação em matemática e física ao mesmo tempo. Então, eu terminei, estava no primeiro ano da graduação em física, e eu na época eu senti que me estava sobrando um tempo, e teve uma coisa assim, no primeiro ano de física tínhamos uma disciplina junto com a matemática chamada álgebra linear, e bom, então no final do primeiro ano a gente tinha começado 21 alunos, 22 alunos. No final dessa disciplina éramos 3. E então um amigo, conversando os 3, depois de ter feito o exame final, eu falei, eu vou começar a fazer matemática também. E outro amigo me disse, bom, eu vou me passar para a matemática. Outro amigo passou para a matemática e o terceiro ficou na física. Então eu meio que eu ficava nos dois lugares, né? na física e na matemática. E segui, foi muito desgastante, mas consegui terminar. Física terminei com 6 meses depois, e matemática não, terminei em tempo. Você aproveitou algumas disciplinas optativas de matemática? Exatamente, eu aproveitei disciplinas em comum. Mas mesmo assim foi bastante desgastante. E assim, quando você terminou a graduação, a sua vocação já era matemática ou você ainda era um físico? Na verdade eu gostava das duas coisas, né? Aquele trabalho que eu tinha publicado era sobre inflação do universo, né? Que a gente estava trabalhando, então envolvia estudar. A ideia era uma teoria de gravitação em 5 dimensões e reduzir para o caso 4 como uma espécie de projeção. E bom, tinha aquela coisa de mistura de geometria riemanniana e física, e eu gostava das duas coisas, né? Mas sim, quando eu conheci assim, a linguagem da geometria riemanniana, a linguagem de fibrado, fiquei encantado. E junto com isso tinha outra coisa que eu gostei muito. Eu tinha um professor de quântica que ele seguia a ideia, a mecânica quântica com o formalismo da análise funcional. E isso era bem legal, né? Porque é uma coisa que a teoria quântica você pode ver como uma teoria de operadores sobre um espaço de Hilbert. E foi bom. E então não me senti deslocado quando teve para matemática. No grupo
com que você trabalha aqui, ¿todos se clasificarían na linha cálculo estocástico? Como é que é? Sim, sim, na linha de cálculo estocástico. O grupo tem várias direções. O cálculo estocástico tem a parte bem analítica, então você pega uma equação tem uma equação diferencial que tem um certo ruído e você procura saber se essa equação, aqueles problemas de análise, né? Se essa equação tem solução, se a solução está bem posta, não sei o quê. Isso daí seria a parte de análise estocástico, cálculo estocástico. Depois tem outra parte que seria a parte de sistemas dinâmicos, né? Você vê, na verdade, um sistema que evolui no tempo com um certo ruído. E bom, aí aquela teoria de sistemas dinâmicos, de determinar estabilidade, expoente de Lyapunov, medidas invariantes. Depois a parte que vê geometria, aí tem os semigrupos de calor. No caso que eu trabalhei um pouco foi quando a variedade tem uma certa estrutura, uma subestrutura, por exemplo, tem uma foliação, e o que acontece com os caminhos, quando você tem que os caminhos que esses processos podem tomar, podem fazer, estão supeditados a uma certa estrutura, uma certa região da variedade. Como você definiria, assim, da maneira mais simples e intuitiva possível, o que é uma foliação? Uma foliação de uma matéria... bom, você pega um conjunto e parte todo em fatias. Então, por exemplo, se você quer ver assim uma foliação, sabe aquele tubo de batata frita? Que você tira tudo e tem todas as batatinhas. Isso seria uma foliação, né? Isso que seria todo junto. Assim, isso seria como um conjunto que é dividido em fatias, né? E que exemplos interessantes tem de foliações para nosso público entender? Bom, tem muitos, né? Não sei se assim tão rápido imaginar uma foliação, mas o caso típico da matemática que existem as foliações são quando você tem um sistema dinâmico e esse sistema dinâmico tem uma foliação estável e instável, uma foliação, esse seria um caso. Tem os outros, por exemplo, nas foliações de Riemann, tem muitos casos. No caso do sistema dinâmico, a foliação seria o quê? Conjunto de soluções, alguma coisa desse tipo? Não, seria, por exemplo, dependendo da foliação estável e instável, seriam pontos que estariam juntos se fizessem um certo número de iterações. Tenho dois pontos, eles vão estar na mesma folha, se depois de um certo número de iterações convergem a um certo ponto, no caso típico. Você aqui já tem dado, evidentemente, você fez o doutorado aqui, depois foi contratado, então já deve ter tido uma boa experiência dando aulas de graduação e de pós-graduação também, né? Sim. E, bom, sempre que temos algum entrevistado de fora do Brasil, a gente, eu pergunto, digamos, como se compara a experiência como aluno, geralmente como aluno, a vezes como professor, nos outros países, nos outros países que você conhece, com o que você tem experimentado no Brasil. É difícil comparar. No meu caso, eu não tenho tanta experiência na Argentina, ou seja, eu fiz... Você foi aluno na Argentina? Fui aluno na Argentina, mas numa universidade, existem muitas universidades. Só que a universidade onde eu fui aluno é muito menor que a Unicamp. Agora, aquele curso que eu fiz também foi modificado com o tempo, eu acho que hoje em dia foi modificado. Lá a educação era bem focada, não tinha, por exemplo, aquela coisa de tanto cálculo, um cálculo direto para análise 1, e em análise 1 você fazia tudo. Ou seja, essa coisa tipo curso onde você faz uma coisa, depois outra, não, era bem central, bem para o que era importante. Mas claro, o volume de pessoas era menor, como te disse, a gente entrou em 20 e pouco, né? Aqui em Cursão tem uma matrícula de 90,
E a universidade dá para aula para muitíssima gente, assim, não saberia comparar. Sei que o sistema de aprovação era mais exigente, né? A gente não tinha esse negócio de 3 provas e com 3 provas, se fazíamos a média, aprovávamos. Não, a gente tinha que fazer essas 3 provas, te davam a aprovação da cursada e depois você tinha que fazer um exame final obrigatório sobre todo o conteúdo da disciplina. E isso ajudava para a gente fixar conhecimento. Claro que era um estresse danado, né? Mas era bem mais. Mas por outro lado, vocês faziam menos disciplinas por semestre que aqui, ou não? Fazíamos menos disciplinas por semestre do que aqui, sim. Tinha, acho que no máximo a gente fazia 4 disciplinas, no máximo, uma coisa bem menor. Só que eram bem mais exigentes. Eu acho, por exemplo, o cálculo 1 a gente seguia... Análise. Claro, que era análise 1. O cálculo 1 daqui, a gente fazia com as demonstrações. Na prova podia cair a demonstração. Aqui raramente cai uma demonstração numa prova. Então tínhamos que fazer bem acompanhar a teoria e a prática. Também o estilo da disciplina é diferente. A disciplina tinha uma parte teórica, onde você assistia às aulas de teoria, e tinha uma parte prática, onde você tinha um professor que te orientava, não tinha... você tinha alguém que te orientava a resolução de exercício. E a carga didática era das duas coisas. Então, por exemplo, uma análise 1 era 4 horas de teoria e 4 horas de prática por semana. E o mesmo acontecia na física. Na física era muito similar. Eram 4 horas de teoria, 4 horas de prática. Então estava bem... Mas a assistência não era obrigatória em nenhum caso, né? Não era obrigatória, mas se você faltava, se ferrava, de certa forma, porque era muito difícil. Eu sempre vi, pelo menos na minha experiência pessoal, sempre vi muito difícil esse negócio de aprovar sem assistir à disciplina. De fato, para mim foi complicado, como eu te disse, eu fazia dois cursos ao mesmo tempo, então tinha disciplina que eu não conseguia assistir. E eu tentava aprovar um regime que se chamava de livre, que eram as disciplinas, as primeiras disciplinas, né, do curso. E não, era complicado, ou seja, tinha que estudar muito, porque não ficavam fios soltos, ou seja, não ficava coisa que não era cobrada. Então você tinha que estudar tudo. Mas era claro, éramos muito mais controlados, né? Porque era muito menor o número de alunos por professor. Aqui eu estou administrando hoje uma turma de geometria analítica de 120 e tantos alunos. Eu não posso controlar o aprendizado deles, fica muito difícil para mim. E o mesmo que uma turma de cálculo, que 2 turmas de cálculo são 130. Então eu, infelizmente, o meu controle vai na hora da prova. Não posso saber se ele está melhor ou está pior. Os monitores não podem dizer, tal aluno está precisando tal coisa. No outro, que éramos 6, 7, é muito mais fácil de controlar. E o que é melhor? Para aprender, eu acho que é outro sistema. Como? O sistema de poucos alunos por professor. Para aprender assim... Sim, mas além de poucos alunos por professor, digamos, o sistema de um número moderado de disciplina com exame final ou o sistema de um número grande de disciplinas sem exame? Então, isso não saberia te dizer, porque isso é uma coisa que também eu vejo aqui, que a gente tem alunos que são brilhantes, né? E esses alunos que têm tanta qualidade assim, né? Realmente não precisam tanta outra coisa, né? Então, essa coisa da brilhantez das pessoas, às vezes, você exigir demais, não sei se vai te dar mais fruto, né? Então, depende muito tem que ser um equilíbrio, mas eu acho que é uma coisa que a tecnologia está evoluindo, as pessoas, a sociedade vai evoluindo, não é a mesma forma que eu acredito que se aprendia há 20 anos atrás do como se aprende hoje. As pessoas têm mais acesso à informação, a gente não tinha acesso à informação. Por exemplo, hoje em dia, um aluno meu não assiste a uma aula de cálculo e ele pode procurar na internet o tópico que foi ministrado e pode
procurar uma videoaula. Então o professor meio que está presente o tempo inteiro. Na minha época isso era difícil, já acessar a internet era toda uma complicação, né? Tinha que ir na LAN house, ou tinha que ir na mesma universidade, esperar que o computador fique livre. Isso hoje não acontece, né? Então acho que vai vir ali na frente um debate sobre o que vai ser a educação no futuro. Como tem sido sua experiência aqui com a parte de pós-graduação? Você tem orientado alunos? Tenho orientado. Não, você tem sido boa, positiva. É sempre bom, né? Tentar, de alguma forma, um aluno é como um aluno de pós-graduação, é como uma parte da gente, né? A gente passa uma certa informação. Eu, como aluno de pós-graduação, recebi informação e fui formado por meus orientadores, né? Por meu orientador. E da mesma forma é a mesma coisa, né? É como educar um filho, né? De certa forma. Vocês não vê, porque vocês têm uma demanda grande de parte de estudantes que querem fazer a tese com vocês? Não é tão grande assim quanto outros grupos. Eu acho que tem outros grupos que têm uma demanda bem maior que a gente, né? Uma demanda normal, eu acho. 1 ou 2 alunos de mestrado e 1 ou 2 alunos de doutorado. Por lo menos, no meu caso, estou atualmente com um aluno de mestrado e um de doutorado. Os alunos escolhem espontaneamente a sua área e com os seus orientadores, etc. Bom, essa é uma afirmação, estou afirmando. É muito difícil acompanhar. A pergunta é a seguinte: como eles escolhem? Então, não, isso é um mistério. Eu acho que muitas vezes acontece que você, por exemplo, o nosso grupo, que faz? Ministra uma disciplina que se chama cálculo estocástico. E eu acho que o aluno participa dessa disciplina como uma letiva, como alguma coisa, e de repente diz, eu gostaria daquilo. E a outra é que eu acho que é mais assim, ele vai vendo no que você trabalha, o que você não trabalha, e ele vai e te pergunta, né? Tem alunos que têm vindo, me perguntaram, meio que não gostaram, foram para outro lugar, e tem outros que viram, me perguntaram e gostaram do que fazia e ficaram trabalhando. Então, isso é, não sei, o aluno, acho que a pessoa que opta por um mestrado, um doutorado, ele tem essa coisa de que, bom, a ver se eu gosto disto ou não, e em função disso vai procurar a pessoa que acha que pode orientar ele. Agora, como ele faz, como se faz essa coisa, não saberia dizer. A gente não tem um sistema informal, mas consolidado, né, de avaliação da produção científica, que é o sistema convencional, de olhar publicações, orientações também, mas sobretudo publicações e em revista da melhor qualidade possível. Você acha que esse sistema funciona bem, pode ser aperfeiçoado, tem defeitos? Olha, não sei, isso não saberia dizer. Eu acho que o sistema, de certa forma, está funcionando, mas eu tenho ouvido alguma que outra coisa sobre que pode ser aperfeiçoado. Agora, como aperfeiçoar uma coisa dessa, eu acho que tem que ser discutido. Não sei se eu teria uma solução para isso aí. E seria meio pedante da minha parte dizer sim ou não. Isso acho que o conjunto científico tem que discutir, colocar essas coisas e ver se isso pode ser melhorado ou não. Eu acho que eu vejo como é o sistema, como tem que ser, e tento, de certa forma, me manter e trabalhar em função do que o sistema está pedindo. Você tenta se adaptar a esse sistema? Exatamente, sim. Na medida do possível. Há alguma coisa que eu não tenha perguntado e você queira responder? Não, nada. Na verdade, o que eu queria, já que eu não tenho Facebook, não tenho Twitter, não tenho nenhuma rede social, só e-mail, mas uma coisa que uma forma
uma coisa que tenho que dizer é um agradecimento, né? Eu espero no dia a dia uma forma de agradecimento ao povo brasileiro, né? As pessoas que possam estar olhando isto aqui, porque de certa forma essas pessoas investiram há uns 10, 15 anos atrás num cara argentino que vinha chegado aí, que só tinha alguma coisa no currículo, e me deram a possibilidade de me formar. Eu espero que o que estou fazendo, o meu trabalho como pesquisador e como professor, seja de alguma forma a retribuição e deixar claro o meu agradecimento a todas essas pessoas. Só isso. Muito bem, é um agradecimento que certamente o Brasil merece, ao qual eu me associo fortemente. Muito bem.